Olá, meu amigo, minha amiga, meus caros concurseiros, vamos agora a dois tópicos de direitos fundamentais. Peço sua atenção porque nós vamos ver aspectos importantes, dois conjuntos de direitos fundamentais extremamente importantes e muito cobrados nas provas. Nós vamos ver o direito à nacionalidade e os direitos políticos. Nessa primeira leva, o direito à nacionalidade. O que é o direito à nacionalidade? A nacionalidade nada mais é do que um vínculo jurídico ou jurídico-político. Algumas bancas preferem vínculo jurídico só. É um vínculo jurídico ou jurídico-político que liga uma pessoa a um Estado e faz esta pessoa um componente do povo desse Estado. E aí, transformando essa pessoa em um componente do povo, lhe entrega direitos, mas lhe confere obrigações. Então, é um vínculo jurídico ou jurídico-político que liga para uma pessoa a um Estado, lhe conferindo direitos, mas também lhe impondo obrigações. Isso é a nacionalidade. A nacionalidade está tratada na nossa Constituição Federal no título 2, capítulo 3, no artigo 12. Ali nós vemos todos os aspectos relacionados à nacionalidade, em especial, certo, as espécies de nacionais e como se adquire a nacionalidade. Os nossos critérios de concessão de nacionalidade nos conduzem ao reconhecimento de duas espécies de nacionais. Em primeiro lugar, o brasileiro nato. Quem é o brasileiro nato? Nos termos do artigo 12, inciso 1, alíneas A, B e C da Constituição Federal, será brasileiro nato, aquele que vai ter nacionalidade primária, originária e voluntária, em primeiro lugar, a pessoa que nasce no território nacional, mesmo que de pais estrangeiros, desde que os pais não estejam a serviço do governo do seu país. Esse será brasileiro nato. Ainda na linha B do artigo 12, inciso 1, será brasileiro nato o filho de pai ou mãe brasileiro que nasça no exterior, desde que um dos dois esteja a serviço do governo brasileiro. Será brasileiro nato. Ainda, na linha C do inciso 1 do artigo 12, nós temos outras duas hipóteses de reconhecimento de nacionalidade nata, originária. Será brasileiro nato, então, aquele filho de pai ou mãe brasileiro que nasça no exterior e que seja registrado em repartição brasileira competente, um consulado, uma embaixada. E, por fim, será brasileiro nato aquele que, nascendo no exterior, filho de pai ou mãe brasileiro, venha residir no Brasil e a qualquer tempo, após atingir a maioridade, requer a condição de brasileiro nato, assim, transformando-se em brasileiro nato, ok? Como a gente pode ver no artigo 12, inciso 1, nós adotamos no Brasil um critério misto para a concessão da nacionalidade originária, primária, certo? Esse critério mistura aspectos do critério territorial, certo? Então, nascer no Brasil, e do critério consanguíneo ou de parentesco, nascer de pai ou mãe brasileiro. Então, nós usamos um critério misto para o reconhecimento da nacionalidade nata, também chamada de originária, primária e involuntária. E quem será brasileiro naturalizado? Quem vai adquirir a nacionalidade que é chamada de secundária, derivada ou voluntária? As hipóteses estão no artigo 12, inciso 2, alíneas A e B, são 13 hipóteses. Na primeira, na linha A, será brasileiro naturalizado aquele estrangeiro que cumpra os requisitos da lei, ponto. Que requisitos? Aqueles que estão na Lei 6.815 de 1980. 4 anos de residência no Brasil, ter uma fonte de renda ou bens suficientes para se manuter, falar e escrever a língua portuguesa, enfim, os requisitos da lei. Qual estrangeiro pode adquirir a nacionalidade nesses termos? Qualquer estrangeiro, desde que cumpra os requisitos da lei, e a lei é 6.815 de 1980, conhecida como Estatuto Estrangeiro. Agora, a segunda hipótese, aquele estrangeiro que provém de país que fala a língua portuguesa, não só Portugal, Moçambique, Cabo Verde, enfim, todos os países que falam a língua portuguesa. Esse estrangeiro adquirirá a nacionalidade brasileira tendo apenas 1 ano de residência no Brasil e idoneidade moral. Então, para esse estrangeiro, basta esses dois requisitos e não aqueles da lei. Perfeito? Essas duas hipóteses de concessão de nacionalidade derivada, elas são chamadas de naturalização ordinária. Por quê? Porque mesmo que o estrangeiro preencha esses requisitos, o governo brasileiro pode não reconhecer a nacionalidade a eles. Por quê? Porque é um ato de soberania. E é comum os países, mesmo tendo o estrangeiro adquirido ou preenchido os requisitos, não considerar nacionalidade, por um ato de soberania. Por isso, essas duas primeiras hipóteses, do artigo 12, inciso 2, a linha A, são chamadas de naturalização ordinária ou comum. No entanto, a linha B desse inciso 2 do artigo 12 diz que também um estrangeiro de qualquer nacionalidade que resida aqui no Brasil por 15 anos já ininterruptos
e não tenha condenação penal, ele também pode requerer a condição de brasileiro naturalizado. Só que nesse caso que nós teremos é uma naturalização extraordinária, porque aqui o governo brasileiro não pode se recusar a reconhecê-la. Se o estrangeiro preenche esses requisitos, 15 anos de residência no Brasil, e não tem condenação penal, o governo brasileiro, diante do pedido dele, não pode se recusar em reconhecer a naturalização. Perfeito? Por isso chamada naturalização extraordinária. Enfim, aqui nós encontramos os brasileiros natos e naturalizados. A Constituição Federal diz que, em princípio, não pode haver diferenças de direitos entre brasileiros natos e naturalizados, é o que está no artigo 12, parágrafo 2º, a não ser aquelas diferenças que a própria Constituição traga. E a Constituição traz 4 diferenças entre brasileiros natos e naturalizados rapidamente. Em primeiro lugar, o artigo 12, parágrafo 3º, diz que só os brasileiros natos podem ocupar os cargos de presidente e vice-presidente da República, certo? De presidente da Câmara, de presidente do Senado, de ministro do Supremo Tribunal Federal, certo? De membro das nossas Forças Armadas, de oficial das Forças Armadas, de membro da nossa carreira diplomática e de ministro do Estado da Defesa. Então, esses cargos só podem ser ocupados por brasileiro nato, artigo 12, parágrafo 3º. Ainda, o artigo 89, inciso 7, diz que só podem fazer parte do Conselho da República aqueles 6 cidadãos que dele fazem parte, 6 cidadãos natos. O Conselho da República é um órgão de assessoramento superior do Presidente da República. Ainda o artigo 222 da Constituição diz que só o brasileiro nato, e nesse caso aqui é uma pequena exceção, o naturalizado com mais de 10 anos. Então só o brasileiro nato ou naturalizado há mais de 10 anos pode ser proprietário de empresa jornalística ou de radiodifusão sonora, edições e imagens. E por fim, nos termos do artigo 5º, inciso 51, só o brasileiro naturalizado vai poder ser extraditado, no caso de cometimento de crime comum antes do processo de naturalização ou pelo envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Não importa se é antes ou depois da naturalização. O brasileiro nato nunca é extraditado, só o naturalizado nestas duas hipóteses. Então, as únicas diferenças que existem entre brasileiro nato e naturalizado são essas, estão previstas na Constituição. A lei não pode prever outras. Mas, assim como nós adquirimos a nacionalidade brasileira, nós também podemos perdê-la? Podemos. E tanto o brasileiro nato quanto o naturalizado podem perder a condição de nacional brasileiro. Vamos lá. O artigo 12, parágrafo 4º, inciso 1, diz que perderá a nacionalidade brasileira aquele naturalizado, aí ela só fala do naturalizado, que tenha cancelado o seu processo de naturalização em virtude de ato nocivo ao interesse nacional. Esse cancelamento só pode se dar por sentença judicial e, é óbvio, apesar da Constituição não falar, sentença judicial transitada em julgado. Então, nós temos a perda da nacionalidade, no caso naturalizado, que tenha cancelado a sua naturalização em virtude de sentença judicial por conta de ato nocivo ao interesse nacional. E ainda perderá a condição de brasileiro, tanto nato quanto naturalizado, que adquirir outra nacionalidade, salvo em 2 exceções. Se essa outra nacionalidade é uma nacionalidade originária dos países que a concedem, então o brasileiro não perde a nossa. E se você, residindo em país estrangeiro, é obrigado a se naturalizar como uma condição para continuar permanecendo lá, residindo lá ou para exercer direitos civis. Então, nessas 2 hipóteses, mesmo adquirindo outra nacionalidade, você não perde a nacionalidade brasileira. Perfeito? Enfim, isso é a nacionalidade. São questões muito simples, constantes de um único artigo. Leia com calma, que é bem cobrado na prova. Agora vamos aos direitos políticos. Direitos que concedem às pessoas a possibilidade de participar da vida e dos negócios do Estado. É para isso que servem direitos políticos. Direitos que permitem às pessoas a participação na vida do Estado, nos seus negócios, nas suas direções, nas suas opções. Perfeito? Os direitos políticos estão no título 2, porque são direitos fundamentais, certo? No capítulo 4, nos artigos 14 a 16 da Constituição Federal. Então, os direitos políticos eu os encontro na Constituição Federal, no título 2, capítulo 4, artigos 14 a 16. Perfeito? Antes de vermos quais são tais direitos, para que o que nos interessa, como a pessoa adquire os direitos políticos. Isso é muito importante, porque nós precisaremos dessa informação logo na sequência. Nós adquirimos direitos políticos a partir de uma coisa chamada alistamento eleitoral. Então é com o alistamento eleitoral
que nós adquirimos direitos políticos, ok? Mas agora, lembre-se, só o brasileiro nato naturalizado pode alistar-se eleitor, o estrangeiro jamais, certo? Nós já vamos ver isso. Então é com alistamento eleitoral que eu adquiro direitos políticos. Quem pode alistar-se eleitor? A Constituição não diz expressamente todos aqueles que podem. Ela, em primeiro lugar, fala quem não pode se alistar eleitor. E o artigo 14, parágrafo 2º, ela diz: não podem alistar-se eleitor os estrangeiros, como eu já havia falado, e no período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Quem são os conscritos? São aqueles homens que prestam serviço militar obrigatório com 18 anos. Esses são chamados, apelidados de conscritos. Enquanto estiverem nessa situação, prestando serviço militar obrigatório, não podem alistar-se eleitor, ok? Agora, analisando os direitos políticos diretamente, nós temos que fazer uma divisão entre eles. Os direitos políticos, segundo nós encontramos no artigo 14, dali em diante, são basicamente, ou podem ser divididos basicamente em direitos políticos positivos ou negativos, para aquilo que nos interessa, para aquilo que efetivamente é cobrado em concurso, certo? Então, os nossos direitos políticos serão divididos, em princípio, para que nos interessa, em direitos políticos positivos ou negativos. Em primeiro lugar, os direitos políticos positivos, o que são? Os direitos políticos positivos são aquele conjunto de direitos que asseguram a efetiva participação da pessoa no processo político e nos órgãos governamentais. Então, os direitos políticos positivos asseguram a efetiva participação no Estado, ok? Os direitos políticos positivos podem ser ainda de duas naturezas. Podem ser o direito político positivo de sufrágio ativo, ou também conhecido como capacidade eleitoral ativa, ou o direito de votar, o direito ao voto. E ainda pode ser o direito de sufrágio, o direito político positivo de sufrágio passivo, também conhecido como capacidade eleitoral passiva, ou o direito de ser votado, certo? Esses dois direitos, o direito ao voto e o direito de ser votado, o direito político positivo de sufrágio ativo e ou passivo, eles são normalmente exercidos nas eleições gerais e municipais e nos plebiscitos, nos referendos, enfim, nessas oportunidades é que nós encontramos o exercício do direito político positivo, nesse caso de sufrágio, tanto ativo quanto passivo, ok? Falando agora especificadamente do direito de sufrágio ativo, nós temos que olhar para o artigo 14, ali nos seus parágrafos 1º e 2º, para observar as regras relacionadas ao exercício do voto. Nós vimos um pouquinho antes que o alistamento eleitoral é por meio dele que você adquire direitos políticos. Nós já vimos quem eram aquelas pessoas que eram proibidas ao alistamento eleitoral. Agora nós vamos juntar as duas informações e, segundo a Constituição Federal, vamos verificar quem é obrigado, a quem é facultado e quem é proibido. O alistamento eleitoral e o voto. Por quê? Porque a Constituição Federal, ao tratar da obrigação, da facultatividade, da proibição, não fala só no exercício do voto, fala também do exercício do alistamento. E aí diz a Constituição Federal, então, que é obrigatório o alistamento eleitoral e o exercício do voto, certo? Nós temos o artigo 14, parágrafo 1º, a todos aqueles que têm mais de 18 anos. E por uma questão de lógica, que você já vai entender, aqueles que têm menos de 70. Então, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios aos maiores de 18 e menores de 70. O alistamento eleitoral e o voto, no entanto, são facultados, é facultativo, aqueles que tenham mais de 16 e menos de 18. Ainda aos que tenham mais de 70 e aqueles que sejam analfabetos. Então, veja bem, o analfabeto pode votar. Ele não vai poder, como nós vamos ver, ser votado, mas ele pode votar. Para ele, no entanto, é facultativo, tanto o alistamento eleitoral quanto o voto. E a quem o alistamento eleitoral e o voto é proibido? Nós já vimos aos estrangeiros e aos conscritos, mas só que vimos isso quando tratamos do ato, fato, alistamento eleitoral. Agora, estamos tratando do exercício de direito do voto, especificadamente, e aqui, mais uma vez, isso é óbvio, quem não pode se alistar eleitor também não pode votar, então é proibido o alistamento eleitoral e o voto ao estrangeiro e ao conscrito. Perfeito? Agora, o exercício do direito político positivo de sufrágio passivo, ou seja, capacidade eleitoral passiva,
ser votado exige o cumprimento, o implemento de certas, como se diz, condições de elegibilidade. Para que você possa ser eleito, para que você possa ocupar um cargo eletivo, você tem que cumprir algumas condições de elegibilidade que na nossa Constituição Federal você as encontra no artigo 14, no seu parágrafo 3º. Também hipóteses bastante cobradas, ok? Quais são então as condições de elegibilidade? Segundo o artigo 14, parágrafo 3º, em primeiro lugar, a nacionalidade brasileira. Depois, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral no local onde você quer concorrer ao cargo, certo? A filiação partidária, porque só a partir de partidos políticos é que ascendemos ao poder, e a idade mínima de. Então, a Constituição Federal vai trazer idades mínimas para certos cargos. E ali diz a Constituição Federal que para concorrer ao cargo de presidente da República, vice-presidente da República e senador da República, o candidato tem que ter pelo menos 35 anos. Para concorrer ao cargo de governador do Estado ou do Distrito Federal e vice-governador, nós temos que ter pelo menos 30 anos. Para concorrer ao cargo de deputado federal, estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, 21 anos. E para concorrer ao cargo de vereador, apenas 18 anos. Então, o cargo eletivo cuja idade é menor é o de vereador. A maioria dos cargos eletivos exige 21, de governador 30, presidente, vice-presidente, senador 35. Todas as condições de elegibilidade são muito importantes, mas essas aqui, a idade, caem bastante. Então preste atenção. Esses então são os direitos políticos positivos, mecanismos que asseguram a efetiva participação das pessoas no processo político e nos órgãos governamentais. Agora nós vamos a um outro conjunto de direitos políticos que, por estranho que possa parecer, se chamam direitos políticos negativos. O que são os direitos políticos negativos? São aquelas situações que impedem ou inviabilizam a participação da pessoa no processo político e nos órgãos governamentais. Mas então por que se chamam direitos? Por uma divisão doutrinária, ok? Mas são previsões constitucionais e legais que impedem você de participar do processo político e dos órgãos governamentais em si, ok? Estas hipóteses de direitos políticos negativos são as hipóteses de inelegibilidades e de perda ou suspensão dos direitos políticos. As inelegibilidades, quando estudadas, lá do artigo 14, parágrafo 7º a 4º a 7º, elas são divididas em inelegibilidades diretas e indiretas. Existem outras classificações, mas essa é a mais comum, ok? Então começamos a estudar as inelegibilidades a partir das inelegibilidades diretas. As diretas são aquelas que atingem a pessoa ocupante do cargo eletivo e que tem interesse em concorrer ao cargo eletivo ou um outro. Então atinge a pessoa do candidato. E as indiretas são previstas no parágrafo 7º, atingem um terceiro, o cônjuge ou parente até o 2º grau. Vamos por partes, então. O parágrafo 4º diz que são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Então vamos começar aqui, parágrafo 4º. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Essa inelegibilidade é direta e ela é também conhecida, uma outra classificação, como absoluta, porque impede os inalistáveis, que são os estrangeiros e os conscritos, e os analfabetos, a concorrerem a qualquer cargo eletivo nesse país. Por isso chamada inelegibilidade absoluta, proíbe você de concorrer a qualquer cargo eletivo, certo? Mas inelegibilidade naquela minha classificação direta. Por quê? Porque atinge a pessoa que intenta concorrer a um cargo eletivo, ok? Nesse caso, observe que os analfabetos são inelegíveis, certo? Eles não podem concorrer a nenhum cargo eletivo, enquanto nesta condição, certo? Mas eles podem votar? Pode, para eles é facultado, mas ainda assim eles podem votar, perfeito? Então, inelegibilidade direta e absoluta, perfeito? Vamos agora à regra, me permita aqui, do parágrafo 5º. Então vamos anotar aqui do lado para poder explicar uma a uma, perfeito? O parágrafo 5º traz a regra da reeleição. Diz ali o parágrafo 5º que o presidente da República, os governadores do Estado, do Distrito Federal e os prefeitos só podem ser reeleitos sucessivamente uma vez. Ou seja, podem ocupar os respectivos cargos
2 vezes de forma sucessiva, a terceira não. Ou, em outras palavras, admite-se uma única reeleição, uma única, ok? Essa inelegibilidade, ela é direta também porque atinge a pessoa do candidato, ok? E ela é relativa porque impede a pessoa de concorrer de novo pela terceira vez consecutiva àquele mesmo cargo, mas não impede de concorrer a outros cargos, perfeito? E observe, ela só atinge os chefes do executivo, o presidente, certo? O governador, o prefeito, mas não atinge os representantes do legislativo. Então, a quem é vedada reeleições sucessivas? Os chefes do executivo e não os representantes do poder legislativo. Atente para isso, ok? A próxima regra de inelegibilidade está no parágrafo 6º. É a famosa desincompatibilização. Diz o parágrafo 6º que, para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, o governador do Estado, do Distrito Federal e os prefeitos devem se desincompatibilizar do seu cargo no mínimo 6 meses antes do pleito das eleições. Então, mais uma vez, é uma inelegibilidade que atinge as pessoas concorrentes dos cargos, por isso inelegibilidade direta, ok? E mais uma vez atinge os chefes do executivo, presidente, governador e prefeito. Se eles quiserem concorrer a outro cargo, não importa se eles já estão no primeiro mandato, se estão no segundo, se quiserem concorrer a outro cargo, para evitar a influência do poder que eles têm político, eles devem se desincompatibilizar do cargo de presidente, governador ou prefeito, certo? Os representantes do legislativo não têm que fazer isso não. Se quiserem concorrer a outros cargos, não precisam se desincompatibilizar do seu, ok? E essa desincompatibilização se dá 6 meses antes, no mínimo, da realização das eleições do pleito. E, por fim, a inelegibilidade do parágrafo 7º da Constituição Federal, do artigo 14 da Constituição Federal. Ali está dito que o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins do presidente da República, do governador do Estado, do Distrito Federal e do território, o prefeito, não podem concorrer a cargos eletivos quaisquer no âmbito da jurisdição do respectivo titular, salvo esses ocupantes de cargo de provimento eletivo e candidatos à eleição, à reeleição. Então veja bem, o cônjuge e o parente até o 2º grau do prefeito não podem concorrer a nenhum cargo de prefeito e vereador naquele município, mas em outro município podem. O parente e o cônjuge do governador não pode concorrer a nenhum cargo de prefeito, vereador, deputado estadual, federal, senador e governador e vice-governador naquele estado. Por outro estado podem. E os parentes e cônjuges do presidente da República não podem concorrer a nenhum cargo, salvo todos eles, se eles já são titulares de um mandato eletivo e são candidatos à reeleição. Lembre-se dessa ressalva. Lembre-se disso, ela costuma cair, ok? E mais uma vez, é uma inelegibilidade que atinge os chefes do executivo, ok? Mais uma vez, os parentes do presidente da República, do governador e do prefeito. Só que atingem agora não os titulares do cargo, atinge um parente ligado a ele, uma pessoa ligada a ele. Por isso, essa inelegibilidade, diferente das outras, é chamada de indireta ou reflexa, porque atinge um terceiro, não a pessoa que ocupa o cargo propriamente dita, ok? Então, atinge um terceiro, por isso inelegibilidade indireta. E aqui, observe, ela atinge o chefe executivo e dessa vez, pela primeira vez, depois da análise de todos eles, atinge os parentes do governador do território. Territórios nós não temos, mas se tivermos um dia, os governadores neles serão nomeados pelo presidente da República após a aprovação do seu nome pelo Senado. Eles não são eleitos, os governadores de território. Ainda assim, causam inelegibilidade dos seus parentes? Causam. Assim como os parentes do presidente, do governador do Estado e do Distrito Federal e o prefeito. E agora, 2 últimas observações. A primeira, essa inelegibilidade que atinge, certo, o cônjuge do presidente, do governador, do prefeito, ela não é afastada pelo mero divórcio. Então, por mais que o cônjuge se divorcie no curso do mandato, essa inelegibilidade não é afastada. A súmula vinculante 18 do Supremo pressupõe que se os cônjuges se divorciam na constância do mandato, isso não vai impedir, não vai afastar essa inelegibilidade. Então, o ex-cônjuge agora permanece inelegível, súmula vinculante 18, ok? E ainda, por fim, aqui nas inelegibilidades, outras inelegibilidades além destas podem ser criadas por lei complementar.
como é o caso da Lei Complementar 64/90, da Lei Complementar 135 de 2010. Perfeito? E para finalizar as hipóteses de perda ou suspensão, a Constituição diz que proibida a cassação de direitos políticos. A cassação é retirada arbitrária, sem o devido processo legal, dos direitos políticos de alguém. Mas é possível a perda ou suspensão naquelas hipóteses que a Constituição nomina. Só que ela não diz quais dessas hipóteses são perda ou suspensão. Então a gente tem que descobrir. Vamos a elas? Então o artigo 15, inciso 1 diz que no caso de cancelamento de naturalização em virtude de sentença judicial transitar em julgado, nós temos a retirada dos direitos políticos. É perda ou suspensão? Perda, por quê? Porque é definitivo, certo? Ainda, no caso de incapacidade civil absoluta, nós temos a retirada dos direitos políticos, mas aí é uma suspensão, porque em algum momento a pessoa pode recuperar a capacidade civil, certo? Então, a suspensão de direitos políticos. E ainda, na hipótese de condenação criminal, enquanto permanecerem os efeitos da condenação, permanece a suspensão dos direitos políticos. Então aqui eu tenho a suspensão dos direitos políticos. A do inciso 4 do artigo 15, no caso de recuso de cumprir a obrigação a todos imposta, e ainda o descumprimento de obrigação alternativa fixada na lei, que é a chamada escusa de consciência, lá do artigo 5º, inciso 8, nessa hipótese, para a maioria das bancas, pelo menos para a FCC, para o CESP, nós temos uma situação de perda dos direitos políticos, ok? Perda dos direitos políticos. E por fim, no caso de condenação por improbidade administrativa, também uma hipótese de suspensão dos direitos políticos. Perfeito? Então grave quais são as hipóteses de perda e quais são as hipóteses de suspensão, lembrando que cassação dos direitos políticos não é admitida. Vamos agora às questões para tentar fixar esse conteúdo. Vamos lá? Nos termos da Constituição Federal, são considerados brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa no Brasil antes de atingida a maioridade e optem, em qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira. A questão está errada e o erro parece imperceptível, mas ele não é. O artigo 12, inciso 2, a linha C, diz que será brasileiro nato. Lá na última hipótese da linha C, aquele filho de pai ou mãe brasileiro que nasça no exterior e que venha residir no Brasil. A Constituição não exige que ele venha residir no Brasil até os 18, não é isso. Exige que ele venha residir no Brasil a qualquer época, mas só vai poder optar pela nacionalidade brasileira após adquirir ou completar os 18 anos. Então ele pode vir residir no Brasil a qualquer época, mas se ele vier a residir no Brasil antes dos 18 anos, só vai poder fazer a opção confirmativa aos 18. É só isso. Mas a Constituição não exige que ele venha residir antes dos 18. Pode vir residir com 20, com 70. Se ele já for maior de 18, já pode requerer a nacionalidade brasileira e será brasileiro nato. Por isso a opção está errada, artigo 12, inciso 2, a linha C, segunda parte da Constituição Federal. Vamos à próxima questão. Jonatas nasceu no Canadá, seu pai é brasileiro e sua mãe canadense. Quando completou 10 anos, veio, juntamente com sua família, para o Brasil e aqui passou a residir. No momento em que atingiu a maioridade, Jonatas optou pela nacionalidade brasileira. Nos termos da Constituição Federal, Jonatas, letra A, é considerado brasileiro e canadense, ou seja, tem obrigatoriamente dupla nacionalidade. Letra B, é considerado brasileiro naturalizado. Letra C, não pode optar pela nacionalidade, pois em razão de sua moradia ininterrupta no Brasil, adquire obrigatoriamente a nacionalidade brasileira. Letra D, é considerado canadense. Letra E, é considerado brasileiro nato. Nessa questão, a opção correta é a letra E, explicando-a, explicamos todo o resto. O artigo 12, inciso 1, a linha C da Constituição Federal, diz que será brasileiro nato aquele que, nascido de pai ou mãe brasileira no exterior, venha a residir no Brasil e após os 18 anos opte pela nacionalidade brasileira. Fazendo isso, será brasileiro nato. Eu não posso afirmar que ele vai ser canadense obrigatoriamente e brasileiro. Então a letra A está errada. Ora, eu não sei qual é a legislação no Canadá. Me importo com a legislação brasileira e aqui ele será brasileiro nato. Como eu não posso afirmar que ele é canadense, então está errada a letra A. Ainda, não será naturalizado, será nato, ok? E ainda, mesmo que ele tenha nascido de brasileiro, pai ou mãe brasileiro, mesmo que ele tenha vindo a residir no Brasil, para ele adquirir a condição de brasileiro nato, não basta aqui residir. Ele tem que requerer, ele tem que fazer aquilo que nós chamamos de opção confirmativa. Então não basta vir aqui e residir no Brasil, tem que requerer após os 18 anos completos. Por isso a letra E é a opção correta, artigo 12, inciso 1, a linha C da Constituição Federal. Vamos à próxima questão.
Rodolfo, com 18 anos de idade, deseja pela primeira vez concorrer para o cargo de vereador em município que pertence ao mesmo estado no qual seu pai é deputado estadual. Neste caso, segundo a Constituição, Rodolfo poderá concorrer ao pleito, pois possui idade suficiente para se eleger vereador e não incide em caso de inelegibilidade reflexa em relação ao seu pai. A questão está correta, isso é conforme o que diz o artigo 14. Em primeiro lugar, para ser vereador basta ter 18 anos, então ele cumpriu esse requisito. E os demais? Os demais, a Constituição não mencionou os demais requisitos, então nós presumimos que ele implementou. Agora, a segunda questão que é trazida, ele sofre uma hipótese de inelegibilidade? Não sofre, porque a inelegibilidade reflexa do artigo 14, parágrafo 7º, só atinge os parentes, certo, dos chefes do executivo. No caso, o pai do indivíduo aqui que quer ser candidato a vereador é deputado estadual, não é membro do executivo, certo? Então não traz inelegibilidade aos seus. Questão correta, anote aí pelo menos o artigo 14, parágrafo 3º e parágrafo 7º da Constituição Federal. E agora revise todas as questões, anote o fundamento porque isso ajuda bastante na hora da prova. Muito boa sorte!